Bom sábado a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Sabendo que o nosso sábado, hoje é sábado missionário, eu já vou convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, uma história bastante conhecida. Vamos transformar a história da mulher samaritana numa história missionária. Capítulo 4 de João. Deixa eu chegar aqui mais perto. Capítulo 4 de João. Digo já os versos. Todos vocês já conhecem um pouco da história da mulher samaritana. Pronto. Todos encontraram? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, a tua palavra está aberta e como povo de Deus, povo que ama a tua palavra, nós desejamos que o mesmo Espírito que esteve presente na história sagrada, que esteve presente no autor sagrado, nós te pedimos que esse mesmo Espírito esteja conosco hoje, nos ensinando aquilo que precisamos aprender. Em nome de Jesus, amém. A história está aí, a maioria de vocês conhece a história. Diz que Jesus estava na Judeia, isso já conta o verso 3. Não é assim que diz o verso 3? De que Jesus deixou a Judeia para ir para onde? Para Galileia. Daqui nós já temos uma informação. A Judeia era o centro religioso, o centro político, o centro comercial, era a parte nobre da região. É como se fosse o nosso centro da cidade, onde todo o comércio gira em torno lá. A riqueza da cidade gira em torno do centro da cidade. Lá era a Judeia. Na Judeia se encontrava o templo. Na Judeia se encontravam as pessoas mais ricas daquela região de Israel. Jesus estava no meio. Note que toda a história de Jesus, poucas vezes ele vai para a Judeia. E a maioria das histórias de Jesus está sempre nas periferias. É como se nos dias de hoje, se Jesus viesse hoje, Jesus andasse pouco no centro da cidade e andasse mais para os bairros de periferia. Por quê? Porque nos bairros de periferia estão os mais necessitados, os mais carentes, os pobres, os excluídos, as prostitutas. Lá estavam a classe que mais abraçava Jesus. Não era que eles eram os únicos. Jesus também pregou para os fariseus. Jesus também pregou para a classe mais rica. Ou seja, Jesus também pregava para a Judeia. Mas Jesus era mais abraçado na Galileia. A Judeia, muitas e muitas vezes, em muitas e muitas pregações, causou problemas para Jesus. Muitas vezes, todas as vezes que Jesus tentou, que as pessoas tentaram apedrejar Jesus, pelo menos nas 3 vezes, todas as 3 vezes, foi na Judeia. Lá, Jesus tinha um discurso mais rígido, mais forte, mais político. Quando eu digo mais político, eu digo no sentido de descentralizar o poder religioso. Por exemplo, das 2 vezes que Jesus, tem 2 relatos de Jesus limpando, purificando o templo. Isso aconteceu onde? Isso aconteceu na Judeia. Aqui o texto diz que houve um problema na Judeia, que os fariseus tentaram, de alguma forma, estavam conspirando contra Jesus. E Jesus viu a conspiração e foi para a Galileia. O texto diz, Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. E o texto já no verso 4 diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Todo mundo sabe da contenda entre os samaritanos e os judeus, né? Todos os judeus odiavam os samaritanos. E os samaritanos odiavam os judeus. Quem começou a odiar quem primeiro? Os judeus começaram a odiar os samaritanos primeiro. E os samaritanos, por serem excluídos, começaram também a odiar os judeus. Bem, a história toda começa quando no passado a Samaria, Israel, a Síria invadiu a Samaria e Babilônia invadiu Israel.
Depois de um certo tempo, eles voltaram, todos eles voltaram. Israel voltou e Samaria voltou. Quando Israel voltou, eles voltaram a ser o povo religioso, mas Samaria não voltou a ser religiosa. Samaria se misturou com os outros povos. Samaria criou um culto de adoração misto. O que é um culto de adoração misto? Eles usavam imagens das outras religiões para adorar o Deus de Israel. E os judeus não gostavam. E um dia os judeus resolveram excluir Samaria dos cultos a Deus. E Samaria se sentiu excluído, não foi mais. Então eles encontraram um novo lugar para adoração, eles encontravam um novo templo, eles encontraram um novo sacerdote, eles encontravam um outro sistema de adoração, e os judeus também não gostavam, diziam que aquilo dali era pagão. Dois irmãos que brigavam, dois irmãos da mesma pátria que brigaram, e um ficou sem falar com o outro durante séculos, pelo menos 4 séculos que não se falavam judeus e samaritanos. Havia um caminho reto, plano, traçado entre a Judéia e a Galileia, e a Samaria ficava no meio. Todo mundo conhecia esse caminho. Mas os judeus, para não pegar esse caminho, para não passar pela Samaria, eles pegavam um caminho mais longo, um caminho mais montanhoso, um caminho mais difícil, para não ter o desprazer de passar por Samaria. Por quê? Porque até a poeira de Samaria era impura para um judeu. Então eles não se davam bem, não era porque eles não se falavam, era porque religiosamente os judeus não gostavam dos samaritanos. Um judeu não podia apertar a mão de um samaritano, porque se ele apertasse a mão do samaritano, ele se tornaria impuro durante 7 dias. Porque para um judeu, o samaritano é um perdido, um pagão, um ímpio, assim como você queira chamar, ele é um excluído por Israel. E ali a Bíblia diz que o texto diz que era necessário passar por Samaria. O que a gente não entende, aliás, o que a gente entende, era necessário porque havia uma história a se concretizar em Samaria, mas havia outro caminho. Se Jesus fosse um judeu normal, Jesus não seguiria por esse caminho. Mas Jesus não era um judeu normal. Por quê? Porque era necessário passar por Samaria, porque era necessário que houvesse um encontro antes de chegar na cidade de Samaria. E esse encontro é um encontro na hora sexta com uma mulher. A hora sexta é o meio-dia. Eu não sei se vocês sabem, meio-dia é o pior horário para se sair de casa. Não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de sair meio-dia. É o pior horário, é o horário mais quente. Tudo, o trânsito, tudo é horrível ao meio-dia. Nessa época não era diferente. As pessoas, quando queriam fazer as coisas, faziam muito cedo, ou faziam antes do sol se pôr, porque eram os momentos mais frios no deserto, eram os momentos menos quentes. E essa mulher estava junto a um poço meio-dia. Se você fosse uma mulher, vamos imaginar que as mulheres são mulheres, os homens não são mulheres, mas vamos imaginar que se você fosse mulher nesta época, que hora você ia lavar roupa? No poço, no rio. Pessoal do interior, que horas as mulheres lavavam roupa no rio? De manhã? De manhã é um bom horário para lavar roupa? Porque se você vai de manhã, você pega ainda o sol do meio-dia para quarar as roupas no varal. Pois é, esse costume nosso do interior não era estranho para eles. As mulheres iam lavar as roupas muito cedo. Os homens, as mulheres que iam pegar água, diga-se de passagem, não eram os homens que pegavam as águas para os animais. Quem pegava as águas para os animais eram as mulheres, porque pegar água para os animais era um serviço doméstico. O serviço doméstico era para as mulheres da época. Então as mulheres que iam pegar água para os animais, as mulheres que iam lavar roupa de manhã, cedo de manhã, logo cedo, tipo entre 5h30 e 6 horas. Para que pelo menos 10 horas já não tivesse mais ninguém no poço, porque 10 horas o sol já estaria muito quente. Imaginando que 10 horas da manhã, as últimas pessoas estavam saindo porque o sol já estava começando a ficar muito quente, aquela mulher foi ao poço pegar a sua água meio-dia. A hora que ela tivesse certeza de que ninguém estaria lá. O que faz uma mulher num poço meio-dia, isolada das outras? Sendo que quando você vai, eu lembro quando a gente era do interior, as minhas tias iam lavar roupa, elas iam todas juntas porque uma ajudava a carregar as trouxas das outras.
juntas, porque de lá para cá as mulheres que vinham do rio também vinham, não só ajudando umas às outras, mas como vinham conversando, vinham tendo a companhia uma das outras. O que faz uma mulher com um balde de água, sozinha, num poço, ao meio-dia? Possivelmente, pelo histórico dela, uma mulher que não gostava de se misturar com as outras, porque as outras não gostavam de se misturar com ela. Lembra do diálogo que Jesus teve com ela? Ah, não tenho marido, bem disseste, 5 já tiveste, e o que tem ainda não é? Não é teu. Não era uma mulher bem vista, não era uma mulher bem-vinda, não era uma mulher que as outras mulheres tinham prazer de conversar. Era uma mulher que, se outra mulher fosse pega conversando com ela, ela também seria mal vista, e ela sabia, e foi para esse poço meio-dia. E meio-dia ela se encontrou com um homem. É isso que diz o texto. Meio-dia ela se encontrou com um homem. Jesus dispensa os discípulos para ir comprar alguma coisa. E ali ela encontra-se com Jesus na hora sexta. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Hoje normalmente os homens é que pegam as águas para as mulheres. O cavalheirismo, pelo menos as regras de cavalheirismo pedem isso. Mas naquela época não era comum. Naquela época eram as mulheres que serviam aos homens. Quando Jesus pede água a ela, ele não está fazendo nada de estranho, nada de errado, porque as mulheres daquela época, elas eram tratadas diferente do que são tratadas hoje. A mulher não era como é hoje, não existe aquele negócio de igualdade e nem proximidade. Um judeu tinha uma oração clássica de um judeu dizia assim: Senhor, muito obrigado porque não nasci gentil, porque não nasci cachorro e porque não nasci mulher. Um homem não poderia falar com a mulher em público, mesmo sendo a sua própria esposa. Uma mulher não poderia andar do lado de um homem, mesmo que seja o próprio marido ou filho. Ela tinha que andar sempre atrás. Você vê a situação da mulher. E ali, Jesus já começa, e eu digo que Jesus é o maior destruidor de paradigmas. Embora Jesus tenha pedido água a ela, porque para você pedir água a uma mulher, você tem que falar com ela. Mas teria que ficar ali. Quando os discípulos chegaram, Jesus estava conversando com ela, o que é diferente. Jesus estava dialogando com aquela mulher. Aí ela estranha. Ela pega e diz assim: Senhor, então, verso 9. Então disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes a beber água a mim, que sou samaritana? O que ela quis dizer com isso? Ela olha Jesus. Como é que ela sabe que Jesus é judeu? Primeira coisa, como é que ela sabe que Jesus é judeu? Os judeus tinham algumas particularidades. Por exemplo, nas roupas que os judeus carregavam, eles tinham um cordãozinho que tinha uns sininhos na ponta. Dali já identificava um judeu. Na barra de um judeu tinha sempre 3 linhas, azul e 2 brancas. Então o cabelo do judeu era diferente. Os judeus gostavam de deixar cabelos longos. A barba eles normalmente não faziam, não tiravam. A barba ela era parada numa certa altura. Então tinha certas características que ele identificava ele como judeu. Ela sabia que ele era um judeu. O que era estranho para ela não era encontrar um judeu ali. O estranho para ela é encontrar um judeu que falasse com ela. Porque além dela ser mulher, ela era samaritana. E esse que era o problema. Isso foi que causou estranheza. Como é que o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? Então, a primeira imagem que ela tem daquele homem é que ele é um inimigo. E o primeiro diálogo que ela tem com Jesus é um diálogo de inimigo. Porque vocês dizem que vão adorar lá em Jerusalém. Vocês dizem que a adoração aqui em Samaria não é verdadeira. Do Monte Gerizim. Ou seja, o diálogo dela, o primeiro diálogo dela é um diálogo de um inimigo para com outro inimigo.
E Jesus faz aquilo que a irmã White chama de partir do conhecido para o desconhecido. Eu vou começar a dialogar com ela como se eu fosse inimigo dela. E ela vai entender que eu não sou um inimigo para ela. E aí o diálogo começa nessa perspectiva. Ela pede água, e ele pede água e Jesus fala da água viva. E aí começa um diálogo. Já no verso 15, depois do diálogo da água, lá no verso 15 do capítulo 4, ela diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Quando ele falou que tinha água viva, dai-me dessa água. Note, a primeira vez que ela chama ele de alguma coisa, ela não sabe o nome dele, chama ele de judeu. Jesus não disse o seu nome. Note, e em momento algum Jesus diz o seu nome. Então ela não sabe o nome dele. E vai chamando ele por títulos. Por títulos. O primeiro título que ela chama é a imagem do inimigo. Como sendo tu judeu, pede água a mim. Então note que o primeiro diálogo dela, a primeira imagem que ela tem daquele homem é a imagem de um inimigo. Depois a imagem se transforma. Depois que Jesus diz que ele tem uma coisa boa para oferecer a ela. Depois que Jesus diz que ele tem alguma coisa a mais. Depois que Jesus se apresenta como não sendo um inimigo, ela usa um outro título. Senhor, dai-me de beber desta água. Ela se interessa. Note, Jesus faz agora, introduz um assunto de interesse dela. Embora ela não tenha entendido muito bem a analogia da água e da água viva, ela sentiu interesse de ter aquilo que ele tinha para oferecer. E já não chama mais Jesus de judeu, chama Jesus de Senhor. A imagem do respeito. Ela agora passa a respeitar aquele homem que tem alguma coisa para oferecer a ela. Mas ela continua a indagar. Como pode? Primeiro, um judeu fala comigo. Agora, um judeu me oferece uma coisa boa. Eu tenho que pegar isso, porque o dia hoje está bom. Um judeu apareceu e um judeu me ofereceu uma coisa boa. E chama Jesus de Senhor. E aí, ele pede água. Aí Jesus já introduz um outro assunto. Note, o segundo assunto que Jesus introduz é um assunto mais íntimo. Vai e chama teu marido. Porque o que eu tenho não é só para ti. Aí ela fica meio avermelhada. Note, se ela tivesse ainda a imagem do Jesus inimigo, jamais ela abriria o coração para Jesus. Depois de Jesus oferecer para ela a água viva, depois de Jesus ter quebrado a barreira da inimizade, depois dela reconhecer Jesus como Senhor, como uma imagem do respeito, aí ela tem a possibilidade de abrir o coração dela. Senhor, eu não tenho marido. Ela foi honesta. Ela não sabia quem era aquele homem. Ela simplesmente falou para um homem desconhecido, um judeu desconhecido, às 12 horas, um judeu que ela pensou que provavelmente nunca mais o veria na vida. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus reconheceu: de fato você não tem marido. 5 maridos você já teve, e o atual não é teu marido. Agora ela se assusta. Agora ela se assombra. Como pode? Eu não disse nada para ele. Ele não me conhece. Eu nunca vi esse homem antes. Aí ela chama Jesus de uma terceira coisa. Um terceiro adjetivo, verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és tu um profeta. Agora note o caminho que Jesus fez. Jesus se apresenta, e assim que Jesus se apresenta, o inevitável nesse diálogo é Jesus ser visto como um inimigo. E Jesus não quebra de logo o paradigma da inimizade. Ele vai criando um caminho. Ela deixa de ver ele como um inimigo, a imagem da inimizade, o judeu, passa a ver ele como um Senhor, a imagem do respeito, e agora a imagem da religião, ela passa a ver ele como um profeta, porque os profetas são a imagem da religiosidade, os profetas são a imagem dos mensageiros de Deus. Agora o assunto muda, o assunto não é mais água, o assunto não é mais marido, o assunto agora é a religião. Já sendo ele profeta, vamos falar da religião, e agora ela entra num debate com ele, e aí onde entra aquele texto clássico: virão dias em que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade.
Aí ela reconhece, sabe, ela sabia os detalhes da religião, ela era uma mulher religiosa, apesar de ser uma mulher excluída. Apesar de ser uma mulher excluída. Vou fazer aqui, esta mulher, excluída da sociedade, dela, note, além dela ser uma samaritana excluída pelos judeus, ela era excluída pelos próprios samaritanos. Note como uma pessoa pode chegar ao fundo do poço. Ela não era só excluída por um judeu, ela era excluída pelos próprios samaritanos. Os próprios samaritanos não gostavam dela. Aliás, as próprias samaritanas, as mulheres, não gostavam dela. Ela era uma mulher altamente excluída, altamente isolada. Mas note, ela era uma mulher profundamente religiosa. Deixa eu dizer um detalhe para você. É impossível religiosidade sem conhecimento. Quanto mais... Não vou dizer que quanto mais conhecimento você tem, mais religioso você é. Mas quanto mais religioso você é, mais conhecimento você tem. Porque existe uma conexão muito próxima entre espiritualidade e conhecimento. Ela era uma mulher que conhecia. Ela sabia da história dos judeus. Ela sabia que os judeus diziam que o templo de Israel era o lugar de adoração. Ela sabia da história do Monte Gerizim. Ela sabia da história do poço de Jacó. Ela sabia das histórias. Ela não era uma mulher ignorante. Ela não era uma mulher que se fez excluída e isolada. Não, ela era uma mulher que tinha sua religiosidade e esperava por o Messias. Porque ela disse assim, Senhor, eu sei que quando vier o Messias, o Cristo, Ele vai fazer com que todas as coisas fiquem comum. Com que o templo não seja mais lugar de adoração, com que o Monte Gerizim não seja mais lugar de adoração. Ele vai fazer com que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela diz isso no verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus se apresenta. Sou eu. Ela disse que esperava quem? O Messias. Ela disse para ele, nas entrelinhas, o que a gente precisa ler. Deixa eu dizer um detalhe para você sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho altamente teológico. Ele não pode só ser lido superficialmente. Ele precisa ser lido com os detalhes das entrelinhas. Ela disse para ele que esperava o Messias. Ela disse para ele que esperava o dia em que os adoradores de Deus o adorassem em espírito e em verdade. Por que ela disse isso? Porque ela não podia adorar no templo de Jerusalém, porque era samaritana. Porque no templo de Jerusalém até as mulheres podem adorar a Deus, mas as samaritanas, não. E no Monte Gerizim ela também não podia adorar, porque ela não era bem vista pela sociedade. Note, Senhor, eu espero esse dia em que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e verdade, porque hoje eu não posso adorar a Deus, porque me excluem de Jerusalém e me excluem de Samaria, mas eu sei que virá o dia em que o Messias vai vir e vai anunciar todas as coisas e eu vou poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando o Messias vier, aí Jesus olha para ela e diz, eu sou o Messias. Ela corre para a cidade, verso 29. Não, verso 28, lê a partir do verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, os homens da cidade, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Note, agora, esse é o segredo dela. Aqui nós temos o segredo da mulher missionária. Primeiro segredo da mulher missionária, ou do homem missionário, do ser missionário, do adventista missionário. Primeiro segredo, você precisa ser alguém que tenha um relacionamento pessoal com Cristo. Note que para ela anunciar à cidade o Cristo, ela precisou de um contato com Ele, com Cristo. Ela precisou de uma experiência com Jesus. E ela teve uma experiência com Jesus. Isso já a autorizou a ser uma missionária.
Porque você só pode transmitir aquilo que você tem. E quanto mais você tem, mais você consegue transmitir. Sabe por que a gente transmite pouco de Jesus? Porque a gente sabe pouco dele. Agora vai uma crítica para a maioria dos homens. Você prestou atenção que a gente conhece mais do Campeonato Brasileiro do que de Jesus? Você prestou atenção? Se você perguntar a um homem normal, um homem comum, um homem que gosta de futebol, ele vai saber ponto corrido, ponto na casa do adversário, ponto na casa do mandante, ele vai saber. Ele vai saber por matemática quais são os times que mais têm condições de chegar a uma final. Ele vai saber. Ele vai saber que seu time está fazendo uma boa campanha ou não. Ele vai saber se seu time tem condições ou não. Ele vai torcer, ele vai conversar, ele vai dizer o ponto de vista dele quando se encontrar com outro que tem outro ponto de vista diferente. Ele vai defender, ele vai argumentar. Por que a gente não faz a mesma coisa de Jesus? Porque de futebol a maioria entende muito, mas de Jesus a maioria entende pouco. Essa mulher entendia de Jesus porque ela teve um diálogo tão profundo com ele. Tão profundo, uma experiência tão profunda, uma experiência que passou das coisas comuns, da água, veio para a vida pessoal dela, os maridos, passou pela religião, que era o que ela mais almejava, ter uma religião sadia e ter um relacionamento sadio em espírito e em verdade com Deus, passou pela necessidade física, pela necessidade emocional dela de ter um marido que prestasse, aliás, de ter um marido pelo menos, porque ela já não era bem vista, e agora de ter a necessidade de ter uma religião. Então ela passou por todas as experiências e Jesus supriu todas as necessidades dela, a partir do momento daquela experiência que teve no poço. Para sermos nós missionários, precisamos nos encontrar com Jesus no poço. O poço precisa ser o nosso local, ao meio-dia. Por isso que Jesus disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lembra do texto lá de Mateus capítulo 6? Ensina-nos a orar. Eu fiquei pensando como um discípulo pede a Jesus para ensinar a orar. Eles sabiam o que era orar. Os judeus aprendiam orações decoradas desde criança. Os pais ensinavam os judeus a orar desde menino. Eles queriam saber se Jesus tinha um método diferente de oração. Por quê? Porque os discípulos de João oravam no deserto. E os discípulos dos fariseus oravam nas praças. E eles queriam saber se Jesus tinha ou um método diferente, ou se ele iria endossar um dos dois métodos. Senhor, aquela pergunta, Senhor, ensina-nos a orar, na realidade era o seguinte: Senhor, a gente ora onde? Lá no deserto, isolado, ou nas praças? Fora da cidade ou dentro da cidade? Aí Jesus deu uma resposta que une as duas coisas. Como se Jesus dissesse, as duas coisas. Você vai orar no deserto, mas vai orar dentro da cidade. Como? Na sua casa. Sua casa fica onde? No deserto ou na cidade? Na cidade. Mas vai orar no seu quarto, isolado, como é no deserto. Nem como os discípulos de João, que oram escondido e ninguém sabe o que eles oram, e nem como os fariseus, que oram e todo mundo sabe o que eles estão orando, porque a oração de vocês vai ser na casa de vocês, com as portas fechadas, isolados, e ali em silêncio, o Pai de vocês ouvirá vocês. A experiência daquela mulher foi assim. Apesar de não ter sido na casa, apesar de não ter portas fechadas, foi num local isolado, foi sozinha. O relacionamento dela com Jesus foi um relacionamento completamente individual e completamente isolado. Nós temos um relacionamento com Deus baseado que a gente chama de eclesiologia, relacionamento com Deus baseado na igreja, baseado naquilo que Paulo diz: congregai-vos. Nós somos espiritualmente cristãos porque nós nos congregamos, porque nós estamos juntos. Chama-se adoração coletiva, espiritualidade coletiva, chame você do que chamar. Mas não existe espiritualidade coletiva de verdade se não houver a individual, se não houver a sua casa. E eu não estou falando de culto doméstico. Culto doméstico não é adoração individual. Aquilo que você faz sozinho é individual. Aquilo que quando você dispensa a família depois de um culto familiar e todos vão fazer as suas atividades, você tira o seu momento com Deus. Este é o momento de você ter a sua experiência com Jesus. Foi assim que aconteceu com ela, não tinha ninguém. Note que o encontro dela com Jesus foi antes dos discípulos chegarem.
Foi ela só e Jesus. Isso trouxe a ela o poder da experiência com Jesus. Você fala melhor de Jesus quando você tem experiência com Ele. É possível uma pessoa ter pouco conhecimento de Jesus, quando eu digo conhecimento teórico, e ser muito espiritual. Assim como é possível a pessoa ter muito conhecimento de Jesus e não ser muito espiritual. Essa mulher, ela tinha a autoridade de ter conhecido Jesus, de ter tido uma experiência com ela. Isso fez com que ela, rapidamente, dessa experiência, transformou ela numa missionária. E por conta disso, por conta desse encontro ter sido tão surpreendente, por conta de um inimigo ter deixado de ser inimigo e ter se tornado um senhor, e depois de um senhor ter deixado de ser senhor para ser um profeta, e depois desse profeta ter deixado na minha cabeça de ser profeta e se tornou o Messias, é que eu perdi a timidez. Ela perdeu a timidez. Ela entrou pela porta da frente. As mulheres não entravam por porta da frente. Ela conversou. Note que a Bíblia diz que ela conversou com os homens daquela cidade. Não era comum as mulheres conversarem com os homens. Imagine a ela. Isso fez com que ela perdesse o medo, a timidez. O encontro com Jesus faz com que você perca o medo. O medo de falar dele. Porque os homens só falam do Campeonato Brasileiro se eles conhecerem. Se eles não conhecerem, eu não falo de futebol. Eu não conheço, não sei nem jogar bola. Então, dificilmente alguém vai me ver falando de alguma coisa de futebol. Eu conheço muito pouco e com medo de errar, eu não digo nada. Mas se eu soubesse bem como é que funciona a tabela, se eu soubesse bem a história dos pontos, se eu soubesse bem quem são os bons times, se eu soubesse bem quem são os bons jogadores, talvez eu conversasse sobre futebol. Porque conhecimento lhe dá uma certa autoridade. E ela tinha autoridade. Por quê? Porque conheceu Jesus na fonte. Olha a analogia, né? Ela conheceu Jesus na fonte, literalmente na fonte, no poço. Ela conheceu Jesus, e esse conhecimento de Jesus a capacitou de ser uma missionária e fez ela deixar de ter medo de conversar com as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que excluíam ela, porque a Bíblia diz que os primeiros que ouviram a mensagem dela foram os homens. Quando aquela mulher deixou o seu canto e correu, e avisou a quem? Aos homens. Verso 28. Aos homens. O convite foi simples. O convite do missionário tem que ser simples. Qual foi o convite que ela fez? Vinde. Vinde. É isso aí que nós temos que fazer. Nós não precisamos dar grandes informações. Nós não somos chamados a dar um curso teológico para as pessoas. Somos convidados apenas a mostrar Jesus. Somente isso. Alguns mostram Jesus trazendo para a igreja. Não tenha vergonha da sua igreja. Às vezes eu vou admitir que às vezes a gente tem vergonha da igreja. Porque a maioria das igrejas estão tão legais, né? E tocam, e pulam, e sapateiam, e faz tanta coisa por aí. E às vezes isso traz emoção para as outras pessoas. A gente tem vergonha de trazer, pô, não, minha igreja é tão morna, tão morta. Aquela pessoa não vai gostar da minha igreja. Traga. Não tenha vergonha. Traga, explica uma coisa. Quando eu levo alguém para a igreja adventista que é de outra denominação, eu digo uma coisa assim. Deixa eu dizer um detalhe para você. Existem várias formas de se ter relacionamento com Deus. Umas igrejas gostam de fazer isso, outras. Eu vou lhe mostrar a nossa proposta. Como é que a igreja adventista entende adorar? Como é que a igreja adventista entende louvar? Como é que a igreja adventista entende culto da palavra? Note que o nosso culto da palavra é todo palavra. Não conto minha história, não conto historinhas, não conto. Os pregadores normalmente vão para a Bíblia. Vou mostrar para você como a igreja adventista faz um culto. Vai ser diferente? Vai. Porque a sua igreja transmite uma outra forma de culto. A minha igreja transmite então vou mostrar como a minha igreja transmite culto. Transmite e entende adoração. Não tenha vergonha. A igreja de vocês tem Bíblia. A igreja de vocês tem uma estrutura, a igreja de vocês tem uma organização, a igreja de vocês tem um tipo de relacionamento com Deus que as outras igrejas não têm. Quem sabe eles vêm e não gostem. Pois é, ela arriscou, ela foi lá e disse, venham. Convite simples, venham. Só que ela diz uma outra coisa. Essa é outra fase do sucesso missionário. Você convida, mas você precisa vir junto. Ela disse, venham comigo. Venham comigo. O verdadeiro missionário, ele não faz só o convite, ele vai junto.
Ele vai junto porque ele participa da experiência de outra pessoa se encontrar com Jesus. Ele vai junto porque a experiência que ele teve, a outra pessoa pode ter. Ele vai junto porque se a outra pessoa tiver um encontro com Jesus, ele vai ser o primeiro a participar dessa experiência, porque ele também teve esta experiência. Agora, se você teve experiências vazias, e você traz alguém para a igreja, e ela tem uma experiência com Jesus, a experiência dela com Jesus talvez passe despercebido para você, porque você não teve uma experiência com Jesus. Você só vai identificar que a outra pessoa teve experiência com Jesus se você também tiver tido uma experiência com Jesus. E assim aconteceu com essa mulher. Ela fez o convite e ela levou: vinde, venham comigo. E ela deu o seu testemunho: venham, porque ele disse tudo quanto eu tenho feito. Note, ela testemunhou. E é imperativo que nós adventistas contemos a nossa história, contemos o nosso testemunho. Diz que um dos pilares do metodismo, quando John Wesley criou o metodismo, que a ideia metodista é o seguinte: ele criou um método para os cristãos serem cristãos. Então ele diz assim: o cristão, para ser cristão, precisa orar. Então ele estabelece uma regra de oração. Tem lá as regras de oração de John Wesley. Você vai ver que John Wesley tinha um método de oração. Ele tinha umas orações prontas e ele tinha o que ele chama de orações espontâneas. Você decorava aquela oração e de acordo com aquela oração você ia, de acordo com o seu sentimento, você ia transformando aquela oração numa oração espontânea, dita com suas palavras, dita do seu jeito. Então ele dizia que o cristão precisa orar pelo menos 1 hora por dia. Ele dizia, é um método dele, constava disso, isolado 1 hora por dia. E ele dizia o seguinte: nada de oração de pensamentos, a oração precisa ser falada. As pessoas precisam ouvir, mesmo que não tenha ninguém. Por que ele dizia isso? Porque ele achava que o trabalho mecânico da mente, levado somente ao pensamento, era pouco. Ele dizia que você tinha que levar os pensamentos e tinha que transformar os pensamentos em palavras, porque dá mais trabalho. Note, você prestou atenção que a gente decora mais quando a gente fala e escuta? Quando você já trabalha com decorar e você vai decorar a frase, você não fica no pensamento assim, ó. Pronto, decorei. Não, você vai falar, você vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está pensando, você está falando e você está ouvindo. Assim você decora. John Wesley dizia assim, que você vai falar em voz alta a sua oração. Por quê? Porque junto com ela vem você ouvindo a sua própria voz na experiência da espiritualidade. Ler a Bíblia, enquanto você ora, você lê a Bíblia. É possível transformar a leitura da Bíblia numa oração. E John Wesley dizia, como você lê o Salmo, por exemplo, o Salmo 23, e se coloca no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me leva às águas tranquilas. E você vai transformando aquele Salmo numa experiência de oração. Oração e leitura da Bíblia não precisa ser duas coisas separadas, não precisa ser duas coisas isoladas. Ele dizia mais: o verdadeiro cristão precisa ir à igreja, orar, ler a Bíblia, ir à igreja. E o verdadeiro cristão precisa falar de Jesus. Aí ele dizia: o verdadeiro cristão precisa falar de Jesus pelo menos para uma pessoa por dia. Então imagina, os metodistas saíam durante o dia doidos para encontrar alguém para falar de Jesus, porque se ele não fizesse isso naquele dia, ele não teria sido um cristão espiritual. Fale de Jesus. Essa mulher falou de Jesus e diz assim: ele me disse tudo que eu tenho feito. Ou seja, ela contou para eles a experiência que ela teve. Venham, porque ele me disse tudo que eu tenho feito. Quando você levar alguém para Jesus, conte da sua experiência. Algumas pessoas têm muitas histórias para contar, outras têm poucas histórias para contar, mas você tem sempre uma história para contar. Você tem sempre entre os seus amigos a sua relação. Amigo, eu não faço essas coisas no sábado porque eu sou adventista. Não é porque a minha igreja proíbe, não é porque o pastor proíbe. Sabe por que a maioria das pessoas lá fora tem essa ideia? Porque é essa ideia que a gente passa. Não. Meu pastor nunca me proibiu de fazer as coisas no sábado, a minha igreja nunca me proibiu de fazer as coisas ao sábado. Até porque ela não está me vigiando. Não faço as coisas no sábado porque eu amo o meu Jesus.
Não faço as coisas no sábado porque eu tenho outros dias para fazer. Não faço as coisas no sábado porque eu tirei este dia para fazer uma coisa mais importante. Não é porque o meu pastor proíbe, ele não está aqui. Não é porque a minha igreja proíbe, ela não está aqui. Agora as outras pessoas têm esta ideia porque esta é a ideia que a gente passa. E por último, para finalizar, ela apresentou para eles uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem que tem Jesus como centro. Não são as doutrinas que salvam. Não que elas não sejam importantes. Mas toda e qualquer doutrina precisa ter Jesus como centro. Por quê? Porque Jesus é o centro da Bíblia. Aliás, Jesus é o centro da salvação. Não existe salvação sem Jesus. Como é que pode haver evangelismo sem Jesus? Doutrinas sem Jesus são apenas teologia vazia. Você precisa ter uma experiência com Jesus para falar de Jesus. Você precisa convidar as pessoas para conhecer Jesus. Você precisa ir junto nesse processo de espiritualizar as outras pessoas. Existem pessoas que, como esta mulher samaritana, estão aí fora, escondidas no meio-dia, distantes, isoladas, sem perspectiva de adoração, às vezes até em outras igrejas. E você tem a oportunidade de, primeiro, ter o seu relacionamento com Jesus. E este relacionamento com Jesus transformar você num ser missionário. Por quê? Porque é impossível você conhecer Jesus e não ser missionário. É impossível. Como diz Ellen White, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Note, todo verdadeiro cristão. Se você não é missionário, pare para pensar no seu relacionamento com Jesus. Talvez ele não tenha existido ainda. Talvez você precise do relacionamento do poço, do momento do poço. Talvez você precise do meio-dia. Talvez você precise sair do seu isolamento e se encontrar com Jesus. Por quê? Porque é esta manhã Jesus chama a cada um de vocês para urgentemente soltar o seu cântaro e ser um missionário. As meninas vão cantar uma música. Vão cantar ainda as meninas? As meninas vão cantar. Vai cantar uma música. A moça vai cantar uma música ali. Eu vou pedir que enquanto ela cante, você reflita sobre o seu relacionamento com Deus. Não pense a priori em ser logo um missionário. Não, o seu primeiro pensamento hoje, esta manhã, o seu primeiro convite esta manhã é para você ir a Jesus no poço. Tudo se resolve com o encontro com Jesus. Lembra do livro do pastor Bolhon? Conhecer Jesus é tudo. É o conhecimento de Jesus que transforma você num bom cristão. É o conhecimento de Jesus que transforma você num bom missionário. É o conhecimento de Jesus que transforma você num bom marido, num bom pai, num bom filho, num bom esposo. É o relacionamento com Jesus. É Jesus que transforma você em alguma coisa que preste. Porque sem Jesus nós não somos nada. Sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre teus braços e se entrega.
Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Amém. Para quem ainda não teve a experiência do poço, com os braços bem abertos, Jesus está sempre a lhe esperar, porque Ele vai precisar de você para ser um missionário. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque hoje, como igreja, o Senhor nos dá a oportunidade individualmente de cada um se encontrar contigo naquele poço em Samaria, poço da profundidade, poço do conhecimento, poço do medo, poço da rejeição, mas o poço do encontro, o poço onde nós podemos nos encontrar contigo, um poço onde o Senhor nos abraça, um poço onde o Senhor se apresenta sempre com os braços bem abertos. Nós queremos esse encontro porque sabemos que além disso temos um convite: pregar o teu evangelho, anunciar a tua verdade, preparar um povo para o encontro do Senhor nos ares. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha o rosto voltado sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.